Já me aceita aí, eu entrei pelo computador porque meu celular tá ruim a internet. Ah, claro, peraí, só um minuto então. Ixi, como é que eu faço para participantes? Ah, apareceu aqui. Bom, então, como eu estava explicando para vocês, eu vou passar bem en passant, assim, vou frisar algumas coisinhas, é só meio que para relembrar vocês o tema das aulas, mas espero que vocês peguem as anotações de vocês, estudem, e se tiver dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, no grupo ou pessoalmente, que aí a gente vai tirando dúvidas de vocês até a hora da prova. Como a prova não tem bem um dia fixo, né, que vocês aqui escolhem como fazer, então, conforme for terem dúvida estudando, podem ir tirando sem problema. Então, a primeira aula que vai cair, inclusive esses slides já estão todos lá no deixa eu botar todos aqui, tá? Lá no Liceu, tá, gente? Eles já estão lá disponíveis, são 5 slides que vocês podem baixar à vontade lá, tá bom? Então, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo foi a primeira aula. Nesse primeiro slide aqui, a gente destrinchou o conceito principal de solo, que é aquele conceito da Embrapa de 99, onde a gente diz que a coleção de corpos naturais, constituído aí de parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais dinâmicos. Aqui consiste, então, trata o solo como algo que não é artificial, trabalha também a questão sólida das partículas areia, sítio e argila, da parte líquida, que é a água, da parte gasosa, que está a parte porosa. Né? Tridimensionais, eu considero, então, tanto a parte superficial quanto a parte em profundidade. Dinâmico, porque o solo está em constante transformação, ele não é algo estático, né? Não é um elemento estático. Formado por material mineral e orgânico, que ocupa a maior parte do manto superficial das extensões do planeta. Contém matéria viva, pode ser vegetado na natureza onde ocorrem e podem ser modificados por atividades humanas, né? Então, essa é a principal definição de solo lá da Embrapa 99, do livro Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Mas o ponto principal dessa aula aqui são a questão dos horizontes, né? O que são os horizontes, mas isso aqui a gente viu demais em prática e repete bastante. Acredito que vocês não vão ter dificuldades. Então, a gente tem como principal horizonte superficial orgânico o horizonte O, que é aquele horizonte do lado de cima, né, superficial, essencialmente orgânico. Né, o material de decomposição pode ser dividido em O1 e O2. O1, aquele horizonte orgânico mais próximo do material, né, que a gente consegue identificar o seu material de origem, e O2 quando ele já está mais decomposto, né, quando a gente não consegue identificar muito bem o seu material de origem. Quando esse horizonte O ele é bem espesso, nós o chamamos de horizonte ístico, correto? Tem um vídeo do pessoal, deixa eu mandar para vocês no grupo, pode ser útil para o estudo, que eu gravei para o pessoal do terceiro período, que é dessa aula. Então pode ser que ajude, né? Aliás, depois eu mando. Na verdade, é só pegar os vídeos de solo da playlist de introdução aos solos lá do canal do Sedmo, que vai estar lá. Tá? Então, melhor do que eu passar aqui. Vamos voltar então. Você tem canal? Oi? Você tem canal no YouTube? Sim, o canal que eu estou postando os vídeos lá é um canal onde está só os vídeos das aulas. Eu não sabia, cara. Depois eu vou pegar lá, então. É, o canal do Sedmo. Valeu. Seguindo, né, depois eu tenho o primeiro horizonte superficial inorgânico. Então, esses dois aqui são os dois primeiros horizontes. O horizonte O nem sempre está presente em todos os solos. Tá? O horizonte A é o único horizonte que está presente em todos os solos.
é um horizonte mais escuro pela presença de matéria orgânica, né? Ele tem intensa atividade orgânica e é aquele que tem maior importância agronômica para a gente, né? Que ele recebe basicamente todas as atividades agrícolas, né? O impacto agrícola é no horizonte A. Adubação, mecanização, revolvimento, as sementes, a erosão, tudo é sobre o horizonte A. Então, do ponto de vista agronômico, é um dos horizontes mais importantes para a gente. Então, é uma camada do solo que a gente mais tem que se preocupar. O horizonte B, normalmente, é o diagnóstico, né? A gente tem diversos horizontes B diferentes. Ele vem, normalmente, após o A, tá? Nem sempre, tá? Em via de regra, ele está após o A. Pode ser que ele esteja após o E, pode ser que ele nem exista, como é o caso do horizonte dos neossolos, por exemplo. Mas a característica principal dele é que ele tem ausência de matéria orgânica, tá? Só um minutinho, gente. Então ele é mais claro do que os outros, do que horizontes superiores a ele, né? Acima dele, como o caso do horizonte A, que é mais escuro pela presença da matéria orgânica. Seguido, então, o horizonte comumente encontrado é o C, onde eu consigo identificá-lo pela presença de rochas, né? Então o horizonte C é aquele que apresenta em seu aspecto visual 50% do aspecto de rochas em sua composição, né? Outros horizontes que a gente pode encontrar, o horizonte H, que é o ístico, né, que é aquele horizonte O superexpressivo, o horizonte E, que é um horizonte eluvial, ele acontece em regiões hidromórficas, normalmente acontece entre o A e o B, né, devido à eluviação, movimentação de argila, por conta da subida e descida de água dessa região. O horizonte R, que é o horizonte rochoso, que é aquele que vem após o C, e o horizonte plíntico, que é um horizonte que apresenta estruturas que nós conhecemos como plintita. Níveis categóricos, aqui a gente falou bastante a respeito dos nomes, né, dos solos. Aqui foi para exemplificar como é dado nome aos solos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Então, eu tenho diversos níveis categóricos, né? Então, o primeiro nível categórico é chamado de ordem, né? Que é o nome do solo. Que aí a gente tem a diferenciação principal dos solos, né? Onde eles se diferem muito entre si. Então, um latossolo é totalmente diferente de um neossolo, que é totalmente diferente de um organossolo. Mas, dentre os latossolos, eu ainda tenho diferenças que podem ainda trazer complicações para se classificar, né? Eu tenho latossolos que são muito diferentes entre si. Então, para isso que existem outros níveis dentro da ordem. Então, o primeiro nível, ordem, que seria o primeiro nome. O segundo nível categórico, que seria o primeiro sobrenome, é chamado de subordem e normalmente é uma característica visual. Tá? Então, no caso aqui, como exemplo, estamos usando cores. Então, por exemplo, eu tenho um latossolo vermelho, um latossolo amarelo, argissolo vermelho amarelo. Terceiro nível categórico, normalmente é dado a características químicas. Tá? Então, são características que normalmente eu não consigo ter em nível de campo. Eu preciso de uma análise de laboratório para chegar à conclusão. Então, até segundo nível categórico, eu tenho uma tranquilidade de dizer em nível de campo que solo é aquele. Em alguns casos, eu consigo ir até o terceiro nível categórico, tá? Mas de modo geral eu preciso de uma análise. Então, características químicas, né? Que no caso se refere à fertilidade, distrófico, eutrófico. Então, eu posso ter um latossolo vermelho distrófico. Quarto nível categórico seriam características ímpares, únicas, né? Coisas que talvez não deveriam estar ali, mas estão, né? E eu vou usar isso dentro da minha classificação para indicar essa característica. Como, por exemplo, a presença de plintita. Né? Vamos supor que eu esteja fazendo uma trincheira numa região plana, uma região de latossolo, que não, é uma região que normalmente não deveria apresentar presença de plintita. E aí eu furo a trincheira e acho plintita. E agora? E que ele é plintossolo? Não, de maneira alguma. E esse plintossolo não acontece naquela região. Então é um latossolo vermelho, distrófico, plíntico. Tá? Então serve nesse sentido. Vou tomar um café aqui só um minutinho.
Quinto e sexto nível categórico servem para... ainda está em discussão, né? São chamadas de famílias, mas é um detalhamento muito profundo para classificação de solo, basicamente nem é utilizado, só em nível científico mesmo, às vezes artigos aqui vão tão profundamente assim, onde eu tenho um detalhamento muito, muito profundo dessas classes de solo, né? Então, olha aqui um exemplo: latossolo, amarelo, ácrico, petroplíntico, textura argilosa cascalhenta, endoconcrecionário, oxídico aniônico. O que esse solo está me dizendo? É um latossolo vermelho amarelo, ou seja, eu sei que ele tem pouco óxido de ferro, ele tem baixa CTC, ele tem presença de plintita, ele tem argila, ele tem um horizonte 6 super cascalhento, embora eu também apresente rochas em todo o perfil do horizonte, só que não numa proporção que vá classificá-lo como horizonte C. Endoconcrecionário indica que a minha plintita é muito dura, oxídico aniônico indica que a minha argila é bem ruim, né, oxídica. Então, eu tenho aqui um solo péssimo, né? Então, essa aqui é a primeira aula em corrida, tá? Deu até um screenplay aqui. Para a segunda aula, deixa eu ver, tem um povo aqui nervoso perguntando os trem. Não, nada de sério, não. Deixa eu abrir a segunda aula. Pessoal, dúvidas, perguntas da primeira? A gente teve aula... Sim, pode... Qual é o nome, velho? Não tô dando conta nem de falar já. O que é plintita? Plíntico. É plintita. Plintita? É mineral? A plintita... Deixa eu achar uma figura aqui que eu acho que vai ser melhor. A plintita, gente, o Zoom, ele tem essa maravilhosa ferramenta que nos derruba a cada 40 minutos. Então, daqui a pouco, a gente vai cair e aí eu torno a jogar o link lá na sala, beleza? Vocês entram de novo. A plintita, Gilson, é esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Firefox Share. Plintita. Normalmente a plintita acontece num solo que ele era vermelho, tá? Aqui os plintita bonito. Inclusive a foto que está no perfil lá do nosso grupo, a foto que está no perfil do grupo é um solo plíntico, tá? Aquele solo cinza com as pintinhas vermelhas. O que aconteceu ali? Aqui, essa foto que tá boa. Esse solo era todo cinza, esse solo era todo vermelho, perdão, mas ele está numa região hidromórfica, uma região de brejo, uma região de água. A água nesse solo aqui faz o seguinte, ele começa a encharcar e aí seca. Encharca, seca. Encharca, seca. E esse encharca-seca desse solo vai fazendo com que todo o ferro, que é o que dá a cor vermelha para esse solo, vá se acumulando nesses pontos aqui, ó. Então, todo o ferro que está nessa área cinza foi se acumulando nesse ponto. Todo o ferro dessa área foi nesse ponto. E assim eu fui formando esses pontinhos vermelhos no solo. Isso que é a plintita, esses pontos vermelhos no solo. Tem alguns casos que a plintita ela é mais dura, tem alguns casos que a plintita ela é bem mais mole. No caso da plintita mais dura, ela é chamada de concreção. No caso, quando a plintita ela é um pouco mais mole, ela é chamada de plintita mesmo. Então, é essa estrutura. E ela só acontece quando... Aqui, essa aqui tá boa de ver também. Ó. Tá vendo a pintinha vermelha? Vira imagem. Jadson, esse solo é bom para plantio? O plintossolo? Isso. Não. Normalmente porque ele está em brejo. Solo de brejo não é bom.
Solo de brejo. Ah, tá. Então, esse solo é só em beira de brejo mesmo. Ele normalmente acontece em brejo. Professor, mas se a gente furou uma trincheira num latossolo e achou plintita. Pode ser que algum dia Já aquela deu. região já foi um brejo, formou as plantitas, depois aquele brejo secou, virou um latossolo, mas as plantitas ficou lá. Né? Então a gente tem essa possibilidade também. Então acontece essas situações. Por que acontece a plantita mesmo? Por que acontece mesmo? Já caiu aqui, eu não escutei nada que eu perguntei. Beleza. Aqui, ó. Tá vendo essa estrutura Solo na de mão da brejo? menina? Aham. Imagina que um Aham. dia esse solo todo era vermelho. Igual o solo de cerrado. Uhum. E esse solo aqui é um solo de uma região de brejo, que ele encharca e seca. Na época de chuva ele encharca, fica cheio d'água, na época de seca ele seca. Né? Esse molha, seca, molha, seca, molha, seca ao longo dos anos vai fazendo o quê? Vai fazendo com que todo esse ferro, que é o que deixa esse solo vermelho, comece a se acumular nesses pontos. O ferro ele tem uma atratividade pelas próprias moléculas de ferro, então ele vai se juntando. E aí ele vai se juntando e formando pontos. E aí esses pontos é que são a plintita. Tá vendo aqui? Um ponto aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então eu tenho diversos pontos que são a plintita. E é assim que ela é formada. Ok. Obrigado. Certo. Pessoal, a gente teve aula de... A gente não falou de textura, não. Falou? Do triângulo. Da argila, não, né? Não, ainda não, Jadson. Certo. Adoro esse triângulo. Ele é muito bom mesmo. Só para saber. Ele deixa as coisas mais claras. Mas ele vai ficar para a segunda VA. Ah, que pena. É porque não foi dado na primeira. Bom, então vamos aqui para a segunda. Pessoal, eu vou encerrar essa chamada e fazer de novo, porque falta 4 minutos. Então é melhor eu encerrar agora e começar de novo. Já vou mandar o link, porque do que eu começar a segunda aula e parar daqui a 4 minutos. Então eu vou encerrar e já mando lá na sala o link de novo, agora. Eu quero.